Irmão Supermercados informa. Dentro de 5 segundos. TJS. Alô você, está no ar o TJS, jornalismo de qualidade e a credibilidade que você merece. E vamos agora para as principais manchetes desta quarta-feira de cinzas. IPVA 2025, segunda parcela começa a vencer nesta quinta-feira em Minas. Motorista foge sem prestar socorro após acidente fatal entre caminhão e moto em Manhuaçu. Obesidade cresce no Brasil e especialistas alertam: problema já mata mais que acidentes de trânsito. Quarta-feira de cinzas, o significado da data que marca o início da quaresma. Ladrão de carro perde o controle e cai em córrego após furto em Entre Folhas. Veículo de empresa de Caratinga perdeu o controle na ES 166, falha nos freios pode ter causado o acidente. E veja também: fuga inusitada em Divinópolis. Dupla tenta escapar da polícia com geladeira no porta-malas e acaba presa. Essas e outras notícias você confere a seguir. Fique com a gente! Estamos de volta! O TJS retorna com as notícias mais importantes do momento. Em Divinópolis, no centro-oeste de Minas, uma cena inusitada chamou a atenção da polícia durante a Operação Carnaval 2025, na BR-494. 2 homens foram presos na última terça-feira após tentarem fugir de uma abordagem transportando uma geladeira no porta-malas aberto. A Polícia Militar Rodoviária deu ordem de parada, mas o motorista acelerou e tentou escapar pela rodovia. A perseguição terminou perto de uma área de matagal, onde os suspeitos abandonaram o carro e tentaram fugir a pé, sem sucesso. Além da geladeira, os policiais encontraram no veículo um motor elétrico, uma caixa de ferramentas e divisórias de armário em PVC. Questionados, os homens se contradisseram e não souberam explicar a origem dos itens. A situação ficou ainda mais complicada quando a polícia descobriu que os dois já tinham passagens por furto e roubo e que o motorista de 29 anos não possuía carteira nacional de habilitação. O carro também estava com o licenciamento vencido e foi apreendido. A dupla foi levada para a delegacia e o caso segue sob investigação. Mais um episódio inusitado, mas que terminou com os suspeitos atrás das grades. Fique atento ao calendário do IPVA 2025 em Minas Gerais. A segunda parcela começa a vencer nesta quinta-feira, dia 6, para os veículos com placas de final 1 e 2. O prazo segue até o dia 12 de março, conforme o número final da placa. O pagamento pode ser feito de forma prática, via Pix, pelo documento de arrecadação estadual, DAE, ou diretamente nos terminais de autoatendimento, aplicativos e guichês dos bancos credenciados. Basta ter em mãos o número do Renavan do veículo para gerar o QR Code do Pix ou emitir a guia. O acesso deve ser feito pelo site da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, no www.fazenda.mg.gov.br ou pelo aplicativo MG App. E atenção para quem perdeu a primeira parcela. O pagamento da segunda pode ser feito normalmente. Já o valor em atraso acumula juros e multa, podendo chegar a 20% após 30 dias. E tem mais! No dia 31 de março vence a taxa de renovação do licenciamento anual de veículo, TRLAV, no valor de R$ 35,18. O pagamento também deve ser feito no site da Secretaria da Fazenda. Fique em dia com seu IPVA e evite surpresas.
Um grave acidente na BR-262, próximo a Santo Amaro de Minas, em Manhuaçu, terminou em tragédia no fim da tarde desta terça-feira. A colisão envolveu uma motocicleta e um caminhão, que fugiu do local sem prestar socorro. Infelizmente, a passageira da moto não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor da motocicleta sofreu fraturas expostas na perna e no braço e foi socorrido pelo SAMU ao Hospital César Leite. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal estiveram no local e, segundo as primeiras informações, o caminhão teria invadido a contramão ao tentar uma ultrapassagem, provocando o acidente. Agora, a Polícia Rodoviária Federal trabalha para identificar o motorista e o veículo envolvidos, e ele poderá responder criminalmente pela fuga sem prestar socorro. E veja a seguir: obesidade cresce no Brasil e especialistas alertam: problema já mata mais que acidentes de trânsito. Estamos de volta! O TJS segue no ar, trazendo todas as novidades para você. Um caminhão que transportava carne tombou na tarde desta quarta-feira na rodovia Pedro Cola, ES-166, na Serra de Castelo. Segundo informações preliminares, o motorista perdeu o controle do veículo devido a uma falha no sistema de freios. O caminhão pertence a uma empresa de Caratinga e seguia viagem quando o incidente ocorreu. Apesar do impacto, o motorista e os ajudantes não sofreram ferimentos graves. Equipes de resgate foram acionadas para prestar atendimento no local e remover o veículo da pista. Ontem, dia 4 de março, foi celebrado o Dia Mundial da Obesidade, uma data criada para conscientizar sobre essa doença e incentivar a mudança de hábitos. Mas os números são preocupantes. Até 2030, o Brasil pode ter 119 milhões de adultos com obesidade, um aumento alarmante em relação aos 79 milhões registrados em 2015. O dado é do Atlas Mundial da Obesidade, divulgado na segunda-feira. O estudo mostra que a obesidade é um dos principais fatores de risco para doenças graves, como câncer, diabetes, derrames e problemas cardíacos. Globalmente, quase 4 milhões de mortes por ano estão ligadas à doença. Segundo a Federação Mundial da Obesidade, 68% dos adultos brasileiros já apresentam sobrepeso ou obesidade. E o problema pode ser ainda maior, já que muitos países não têm políticas efetivas para combater essa epidemia. Especialistas defendem medidas urgentes, como impostos sobre bebidas adoçadas, restrição de publicidade infantil e incentivo à alimentação saudável e à prática de exercícios. No Brasil, já existem algumas ações nesse sentido, mas a falta de atividade física ainda preocupa. Cerca de 40% a 50% dos adultos não se exercitam o suficiente. A obesidade já mata mais que os acidentes de trânsito, e a única solução é a conscientização e a mudança de hábitos. Pequenas atitudes podem fazer a diferença. O Dia Mundial da Obesidade reforça a importância da conscientização sobre essa condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. A data nos lembra que pequenos hábitos diários, como alimentação equilibrada e atividade física, fazem toda a diferença na prevenção e no cuidado com a saúde. Mais do que estética, é uma questão de qualidade de vida. Depois da folia do Carnaval, chega a Quarta-feira de Cinzas, uma data importante para os católicos, marcando o início da Quaresma, período de 40 dias de reflexão e preparação para a Páscoa.
Nas igrejas, fiéis participam da tradicional missa, onde o padre impõe cinzas na testa ou na cabeça dos presentes, como símbolo de arrependimento e renovação espiritual. Durante o rito, são ditas frases como "convertei-vos e crede no Evangelho", reforçando a necessidade de mudança, ou "das cinzas vieste, às cinzas retornarás", lembrando a brevidade da vida. A tradição vem dos primeiros séculos do cristianismo e foi oficializada pelo Papa Gregório Magno no século VII. Desde então, a cerimônia simboliza o convite à penitência e à conversão. As cinzas usadas na celebração vêm da queima dos ramos bentos do Domingo de Ramos do ano anterior, reforçando o ciclo litúrgico da igreja. Para os fiéis, a quarta-feira de cinzas não é um dia de tristeza, mas sim de reflexão e renovação da fé. Um momento para olhar para dentro de si, fortalecer a espiritualidade e preparar o coração para a celebração da Páscoa. A quarta-feira de cinzas representa um momento de transição, saindo da alegria do carnaval para um período de reflexão e renovação espiritual. Para os católicos, é um convite à introspecção, ao arrependimento e à preparação para a Páscoa, reforçando valores como fé, humildade e renovação interior. Vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga e região nesta quinta-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta quinta-feira em Caratinga e região é de sol com algumas nuvens, não chove. Em Ipatinga, a temperatura mínima deve atingir os 20 graus e a máxima 31 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 17 graus e 29 graus. Em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 18 graus e 30 graus. Já em Caratinga, a mínima deve atingir os 17 graus e a máxima 29 graus. E veja a seguir, ladrão de carro perde o controle e cai em córrego após furto em Entre Folhas. Um homem de 34 anos foi preso na noite desta segunda-feira, dia 3, após furtar um Fiat Uno e sofrer um acidente em Entre Folhas. A polícia militar foi acionada depois que um carro foi encontrado dentro de um córrego na rua Manuel Ribeiro. No local, os policiais identificaram o suspeito nas proximidades e, durante a abordagem, encontraram com ele uma chave micha usada para furtos de veículos, além da documentação do carro toda rasgada. O criminoso, que já possui várias passagens por homicídio, roubo e furto, foi detido e levado para a delegacia de polícia civil. O dono do veículo só ficou sabendo do furto depois que a PM entrou em contato para informar sobre o ocorrido. Um homem foi baleado 9 vezes na noite desta segunda-feira em Ipatinga e, mesmo ferido, conseguiu pedir ajuda. O crime aconteceu por volta das 9 da noite no bairro Taúbas. A vítima saiu de uma área de mata e, com muita dificuldade, abordou uma pessoa pedindo socorro. Ele chegou a dizer o nome do suspeito do ataque, mas não revelou o motivo da tentativa de homicídio. A polícia militar foi acionada e prestou os primeiros socorros antes de encaminhar o homem ao Hospital Municipal de Coronel Fabriciano. Os médicos constataram que os disparos atingiram a vítima pelas costas, o que indica que ele pode ter sido alvejado sem chance de defesa. A identidade do suspeito ainda não foi confirmada e a polícia segue investigando o caso. Testemunhas estão sendo ouvidas para ajudar a esclarecer o crime. Um tiroteio durante a festa de carnaval em Rio Pomba, na zona da Mata Mineira, terminou em tragédia na madrugada desta terça-feira, dia 4. Uma mulher de 25 anos morreu e outras 14 ficaram feridas após uma briga entre 2 homens.
O tenente-coronel Eric Leal, comandante do 21º Batalhão de Polícia Militar, oferece melhores detalhes sobre a ocorrência. No local aí próximo ao palco, 2 indivíduos aí teriam entrado em atrito, e vias de fato, um agredindo o outro, onde um desses indivíduos teria sacado de um revólver cor prata, efetuado um disparo em direção ao outro, vindo atingir uma vítima do sexo feminino que estava próximo ao indivíduo. Esse indivíduo, tentando reagir aos disparos, ele sacou de uma pistola Glock 9mm, provavelmente aí, modificada para efetuar disparos em rajada, já sacou a arma, efetuando disparos em direção à multidão de forma aleatória, onde foram vitimadas aí 15 pessoas, uma vítima fatal com 25 anos, do sexo feminino, as demais aí vítimas, 14 outras vítimas socorridas ao Hospital Municipal de Rio Pomba. O tiroteio ocorrido durante o Carnaval em Rio Pomba é mais um triste reflexo da violência que, infelizmente, ainda se infiltra em momentos de festa e descontração. O fato de um conflito pessoal ter escalado para um ataque indiscriminado contra a multidão mostra o perigo da circulação ilegal de armas e a fragilidade da segurança em grandes eventos. Agora, resta às autoridades não apenas esclarecer o caso, mas também reforçar medidas para evitar que tragédias como essa voltem a acontecer. Durante as festividades do Carnaval, a Polícia Militar de Minas Gerais intensificou suas operações para garantir a segurança da população e combater crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de armas e furtos em diversas cidades do estado. A atuação policial em nossa região resultou em prisões, apreensões de entorpecentes e retirada de armamento das ruas. Ocorrências de destaque na região nesta segunda e terça. Ação policial desmantela ponto de tráfico e apreende cocaína em Barão de Cocais. Após denúncias anônimas, a PM flagrou um esquema de venda de drogas em uma residência da cidade. Durante a abordagem, foram apreendidos 81 pinos de cocaína, celulares e dinheiro. 3 indivíduos foram detidos, um deles por uso e consumo e os outros 2 por tráfico. Menor é apreendido com arma de fogo em São João do Manhuaçu. Durante uma abordagem a uma motocicleta, a PM localizou um revólver calibre 32 municiado com um adolescente de 16 anos. Ele alegou portar a arma devido a ameaças. O menor e o armamento foram encaminhados à Polícia Civil. Operação contra o tráfico resulta na apreensão de drogas e carregador de pistola em Manhumirim. Durante uma ação no bairro Mangueira, suspeitos fugiram ao perceber a presença policial. Um deles chegou a apontar uma arma para os militares. Apesar da fuga, foram encontrados crack, maconha, cocaína, um carregador de pistola calibre 45 e uma balança de precisão. Apreensão de armas e drogas durante patrulhamento em Matipó. Com informações sobre atividades ilícitas, a PM prendeu suspeitos e recolheu uma pistola 9mm, munições, crack, cocaína e dinheiro. O material foi encaminhado para a delegacia de Manhuaçu. Polícia recupera bens furtados e prende suspeitos em Martins Soares. Em uma ação no bairro São Vicente, militares identificaram que um furto estava relacionado ao tráfico de drogas. Além da apreensão de drogas, celulares, dinheiro e uma bicicleta furtada, um suspeito foi preso e uma menor apreendida. Polícia Militar prendeu um homem de 36 anos por porte ilegal de arma de fogo na noite desta terça-feira no bairro Planalto, em João Molevade. Durante a ação, os militares apreenderam uma submetralhadora artesanal calibre 380 e 2 munições intactas. E na madrugada desta terça-feira, 4, a Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu um adolescente por tráfico de drogas.
A operação contou com o apoio de um helicóptero e um cão farejador que ajudaram na localização dos entorpecentes. O adolescente foi flagrado com cocaína, um celular e R$300 em dinheiro. Ele confessou que vendia drogas no local. Já o homem foi detido com R$50. Durante a ação, a polícia também apreendeu pedras de crack e porções de maconha, além de outras quantidades de droga em um segundo ponto. A Polícia Militar de Minas Gerais demonstrou mais uma vez seu compromisso inabalável com a segurança da população ao reforçar suas operações durante o Carnaval. A atuação eficiente e estratégica dos agentes garantiu um ambiente mais seguro para os foliões, resultando em prisões importantes, apreensão de drogas e retirada de armas ilegais das ruas. Este trabalho incansável merece nosso reconhecimento, pois reflete a dedicação e a bravura dos policiais na proteção da sociedade. Parabéns à Polícia Militar de Minas Gerais pelo profissionalismo e empenho. E assim encerramos a nossa edição desta quarta-feira de cinzas. Um dia que marca o início da quaresma, um período de reflexão, renovação e mudança. Que possamos aproveitar esse tempo para olhar mais para o próximo, cultivar a empatia e fazer a nossa parte para tornar o mundo um lugar melhor. Pequenos gestos de bondade transformam vidas. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado para mais notícias na próxima edição do TJS. Fique com Deus e até lá!